Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama da TV Assembleia de Minas Gerais. Você sabe quando começou o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando um garoto de 17 anos chamado Mike M. suicidou-se. Ele era muito habilidoso e pintava um Mustang 68 sempre de amarelo. Aqui no Brasil, a campanha começou em 2015. E desde então, o mês de setembro foi escolhido porque o dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Esse é o tema do nosso panorama de hoje, que começa agora. Eu converso com o psiquiatra Tiago Rodrigo Fernandes, médico colaborador do Núcleo de Pesquisa de Pessoas em Vulnerabilidade e Saúde da UFMG. Tiago, muitíssimo obrigado por nos atender. Tiago, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: até pouco tempo atrás, não vou te precisar exatamente quantos anos, falar em suicídio era uma coisa quase que um pecado mortal. Hoje já se fala bastante, inclusive os médicos falam sobre esse assunto. O que mudou? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza do convite, por estar participando desse momento tão especial de poder falar sobre essa temática, né, que está cada vez mais relevante no nosso meio. Antes tinha muita questão de um tabu, né? O suicídio, ele tem uma questão, né? A palavra em si já remete a muitas coisas. Principalmente no nosso país, que eu falo que é latino-americano, cristão, às vezes tem uma conotação muito ruim, né? De uma pessoa que tirou a própria vida, que talvez não teria o céu, né? De uma pessoa que talvez desistiu fácil da vida. Então, hoje, a gente vê que não é bem assim, não é bem um sinal de fraqueza, não é bem uma questão, né, de a pessoa estar assim, sem Deus. A gente sabe que o suicídio ele é um processo, né, na maior parte das vezes, um processo final de um adoecimento. Então, temos a depressão como uma das doenças mais prevalentes. Então, uma pessoa que está no sofrimento constante, em algo grave, pode ter pensamentos intrusivos, que a gente fala, né, onde a pessoa começa a pensar que a vida não vale mais a pena, pensamentos, né, ruins, e podendo pensar no suicídio e até cometer de fato. Então, quando a gente tem essa questão de doença, né, que é um processo final, então a maneira que a gente encontra de poder prevenir é tratar. Então, se a gente não fala sobre, a pessoa pode achar que a culpa é dela, né? Eu que estou pensando isso e tudo. Não, a gente está perguntando para saber que se está acontecendo isso, pode ser um sinal de um adoecimento grave, mas que com uma intervenção médica, psicológica, toda a equipe, podemos ajudar e você ter uma vida maravilhosa. Mais de 90% dos transtornos mentais dos suicídios, perdão, são ligados aos transtornos mentais. Agora, já se Sim. tem estudo que mostra o quanto são diagnosticados e o quanto não são diagnosticados, quer dizer, aqueles que estão em tratamento e aqueles que nem chegaram a estar em tratamento? Boa pergunta. É algo bem interessante. A gente sabe o seguinte, no mundo, hoje, mais ou menos, são 330 milhões de pessoas com depressão, né? Isso o que nós temos diagnosticado. Só que a gente sabe que tem muitas subnotificações. Por quê? Porque tem gente que, quando procura a nossa ajuda, procura, muitas vezes, quando a situação está grave, né? Então, quando a gente pensa na pessoa com depressão, ela tem aqueles estigmas, achando que ela mesma não tem força de vontade, de que tem que se superar por conta própria, né? As pessoas ao redor dizem isso. Então, quando a pessoa chega, ela já chega mais grave. Então, estima-se que o número possa ser maior. Pois é, a gente viu agora que durante a pandemia tem uma pesquisa do Departamento de Saúde Humana, mostrou que 1 em cada 4 jovens pensou em tirar a própria vida nos 30 dias antes da pesquisa. Essa pandemia gerou uma situação aí complicada justamente nessa questão da saúde mental? Gerou. Primeiro, a questão, tivemos um período de adaptação. Então, imagina, do nada, a gente estava, né, trabalhando, tranquilo, nossa rotina, e do nada, trancado dentro de casa, ficar assim, preso, uma pandemia que a gente não sabia o que estava acontecendo direito, sem vacina até então.
Então, isso gera o quê? Uma tristeza, uma certa angústia. E a gente sabe que para desencadear transtorno mental, você tem que ter uma predisposição genética, alterações neurobiológicas e uma questão ambiental. Então, a própria pandemia, essa questão ambiental que acaba o estresse, né, podendo desencadear algum problema. E, além disso, uma das formas que a gente tem de prevenção ao suicídio é a questão do laço social. Então, quanto maior o laço social dessa pessoa, maior é a chance de ter a prevenção. Só que isso foi tirado na pandemia, né? Então, você teve a questão do isolamento, porque muitos ficaram com medo de buscar ajuda, né? Então, esse medo de buscar ajuda, o medo de sair, mas sou jovem, o medo de eu contaminar os meus pais, né? Que até então a gente achava que era mais pessoas mais velhas, né, que tinham a maior chance de morrer. Então, essa questão do jovem ficou muito comprometido com relação a isso. Os jovens, entre 15 e 29 anos, o suicídio foi considerado pela OMS a quarta maior causa de morte. Perdeu só para trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Ou seja, como é que o jovem pode se cuidar aí agora? O jovem, ele pode se cuidar primeiro essa questão da aceitação de que a gente precisa de ajuda. Então, todos nós passamos por problemas. Ninguém está bem. Todos nós, neste momento, né, seja diretamente ou indiretamente, estamos sofrendo com essa questão da pandemia, né? E ainda fora da pandemia, dos problemas da vida. Então, a vida tem que ser altos e baixos. O povo acha que a gente, né, que às vezes como é jovem, tem que ter aquela resiliência, vai persistir, conseguir por si só, mas não. Sempre precisamos de ajuda. Então, que você começa a conversar com a sua família, né, abrir os seus sentimentos, conversar às vezes com um amigo. A terapia para todos. A terapia não é somente para quem está em estado grave, mas até para prevenção também, né? Você se cuidar, de pensar em si primeiro. Tem a questão também do esporte, a questão da saúde, que também ficou comprometida na pandemia, né, por causa das práticas esportivas em academias, em escolas, mas sabemos que o esporte também auxilia nessa questão, né, da melhora dos transtornos de humor e, consequentemente, você acaba diminuindo as ideações de morte e tudo. A questão do cuidado com drogas. Lembrar que álcool é droga também. Então, a gente sabe que teve um aumento muito grande de consumo de álcool, né, nessa pandemia, e a gente sabe que ele acaba podendo, em pessoas predispostas, a poder aumentar a chance de risco da questão do suicídio também. Então, diminuir essa questão do álcool, a questão da espiritualidade também pode auxiliar. Então, a fé da pessoa, a fé que a pessoa tem, também pode ser assim, estimulado, né? E lembrar de a questão social. Então, para os jovens e tudo, pensar na questão social, de você estar sempre conversando com alguém, inserido num grupo, nos trabalhos, no trabalho, igreja ou família, o laço social é uma das coisas mais importantes que a gente tem para nossa saúde física e quanto a mental. Achou que era nude? Uma foto vazada? Agora que eu tenho a sua atenção, se liga. Precisamos parar de cuidar da vida dos outros e cuidar uns dos outros. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo e a gente preocupado com algum conteúdo sensível na internet? Saúde mental não pode ser tabu. Converse e ajude a reduzir uma pandemia invisível. Pergunte para quem você ama. Como vai você? Bom, mas nem só os transtornos mentais fazem uma pessoa tirar a própria vida. Fatores econômicos, sociais e muitos outros podem fazer crescer e muito esses índices. Sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga e professora da PUC de Poços de Caldas, Nara Prata. Nara, muito obrigado por nos atender. Nara, o ditado diz que de perto ninguém é normal. Agora, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: num tratamento psicoterápico, é possível perceber os primeiros sinais de alguém que no futuro possa vir a ter a intenção de tirar a própria vida? Olá, então, obrigada pelo convite. Então, respondendo à sua questão, né?
é importante conceber o suicídio como algo multifatorial, né? Como você ressaltou, não só dos transtornos mentais a gente vai perceber esses sinais, mas de um sofrimento, né? E no processo psicoterápico, que nós vamos trabalhar e escutar com o sofrimento, é muito importante de perceber mudanças, às vezes a fala da pessoa, né? Colocando ideações suicidas, e isso a gente poder prestar atenção, de fato, para esses sinais, como mudanças bruscas, mudanças do ambiente, algum fator que aconteceu importante na vida daquela pessoa que provocou algum tipo de ruptura, e isso são alguns dos sinais que a gente pode ir observando em relação às ideações suicidas. Pois é, em que condições em situação essas condições de vulnerabilidade podem agravar isso? Às vezes um problema econômico, um problema familiar pode colaborar com essa questão? Então, quando a gente concebe o fenômeno, né, do suicídio como algo multifatorial, que é muito importante nós ressaltarmos isso, né, e do crescimento dos índices, os dados apontam, então, algumas vulnerabilidades sociais, né? Então, por exemplo, adolescentes na faixa de 15 a 29 anos, são públicos aí, pensando, né, jovens e adolescentes, né, que estão no momento da vida de atitudes mais impulsivas, às vezes de estresse agudo, de dificuldades de lidar com algumas situações. Então, pode ser um público alvo que a gente tem que pensar e olhar para as prevenções. A população idosa, né? A gente tem o dado que no Brasil é a população de maior índice de suicídio, tendo em vista diagnósticos de depressão, isolamento social, doenças degenerativas. Então, muito importante da gente olhar para essa população também. A população indígena, por falta de reconhecimento social, de lidar com a morte, com a vida, ter outros parâmetros, né, que às vezes não tem espaços de expressão. Os transtornos mentais, que você citou também, né, a gente tem que estar atento a isso, o uso abusivo de droga, a questão de desemprego e precarização do trabalho. Então, esses são algumas populações que a gente precisa ficar mais atento e que tem dados que têm aumentado os índices. Pois é, eu queria, além dessas que você citou, que você citasse para mim duas populações específicas. A população dos gamers, daquelas pessoas que ficam dentro, às vezes, de quartos muito tempo, isoladas, e que muitas vezes não mostram esse problema para outras pessoas. Life Gamers. A primeira equipe de esportes que treina para perceber sinais em quem precisa de ajuda enquanto jogam. Suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens. Precisamos de um time que luta pela vida. Gamers jogando por gamers. Seja um Life Gamer. A maior e mais forte equipe do mundo. Esse público também é uma preocupação específica? Então, sobretudo agora na pandemia, né, a gente localizou aqui no contexto brasileiro também que esse isolamento provocou um aumento desse uso das tecnologias, até por conta da própria escola, né? Mas isso também vai provocando um isolamento social e algo que vai desconectando desse mundo externo, né? Então, é algo para a gente ficar atento, sim, até que ponto aquilo é algo lúdico, é algo de diversão na vida da pessoa, ou isso começa a ser um descolamento mesmo das relações sociais, ou uma mudança de comportamento, que influências que tem nesses jogos, e isso pode ser um fator que a gente também precisa ficar atento. Um outro público que é considerado é o público LGBT que está nos presídios. Também é uma situação, parece que de bastante, né, dificuldade para esse público. Qual que é a responsabilidade do Estado nesse caso? Então, é muito importante também a gente ressaltar isso, né? Porque a gente não tem muitos dados oficiais sobre a morte por suicídio da população LGBT e mais, né?
uma vez que os registros de óbito, eles não incluem a questão de orientação sexual e identidade de gênero. Então, nós percebemos o quê? Que populações como a nossa, né, que ainda tem uma questão de preconceito importante, ainda tem poucas políticas públicas que pensam a partir de populações vulneráveis, acabam negligenciando esse olhar, esse cuidado. Então, é muito importante a gente trabalhar desde a escola, né, e todos os ambientes possíveis, a questão de aceitação, de preconceitos, para que a gente possa ter uma mudança efetiva na base da nossa sociedade, né? Porque senão a gente só fica trabalhando com os efeitos a posteriori, né? Mas precisamos lidar com a base. Então, todos esses temas, eles denunciam fatores sociais, econômicos que precisam ser olhados. Então, quando a gente fala de prevenção do suicídio, não inclui só uma prevenção 1 a 1, né? É claro que tem que olhar para a singularidade, mas também essa questão macro e social e de políticas públicas. Perfeito. Para finalizar, até que ponto a empatia, o acolhimento, estar junto com a pessoa num momento difícil pode ajudar nessa situação? Então, é muito importante a gente pensar no que a gente chama de rede de apoio, né? Embora, em muitos casos, é importante e necessário um apoio profissional, evidentemente, né? Seja da psicologia, da medicina, da enfermagem, das diferentes áreas, a rede de suporte da pessoa, amigos, familiares, pessoas próximas, também é muito importante. Então, cada um tem um papel nisso, que não substitui a intervenção do profissional, evidentemente, mas que pode ofertar uma escuta, uma possibilidade de estar junto, ou até direcionar essa pessoa para um serviço especializado. Então, cada um tem o seu papel dentro disso que a gente chama de promoção de saúde e até especificamente da prevenção do suicídio, ou mesmo de lidar com as ideações suicidas. Nara, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.